O medo. Eu postei uma caixinha no meu Instagram, né, aqui no Instagram do Pensando Campeão, eu postei uma caixinha perguntando qual era o maior medo dos atletas. Né? Boa noite, Paulo. Qual era o maior medo dos atletas? E muitos atletas disseram que tinham medo de fracassar, tinham medo de não dar certo, não conseguir seu objetivo. Muitas coisas que estão fora do controle, a gente vai entender um pouquinho, né, por que a gente não deve dar foco nisso e deve dar foco em outras coisas. Você vai começar a entender um pouquinho desse processo do medo, o que é que acontece quando a gente tem medo, né, e por que é que a gente trava na hora da competição, porque é que eu na hora da competição não consigo fazer nada, né? Muitas vezes eu estou preparado, treinei muito bem, acho que vou muito bem, tenho uma expectativa de resultado lá em cima, mas na hora da competição eu simplesmente não faço nada, né? Então eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês aqui. Bom, então eu vou começar aqui, a gente está na hora já. Então eu vou começar um pouquinho o conteúdo sobre o que a gente vai falar aqui, né? Eu já falei que era sobre o medo, né? E que o que me motivou a fazer essa live sobre o medo, faz um tempinho que eu não faço live. Boa noite, Marcos. Faz um tempinho que eu não faço live, mas o que me motivou a fazer essa live sobre o medo foi exatamente essa caixinha de perguntas que eu coloquei. E muitos atletas tinham medo de fracassar, medo de não dar certo, medo da volta, medo da crítica. Bom, existem muitos medos. O problema é que muitos atletas tentam não ter medo. E aí vai a primeira coisa muito importante aqui. Você não vai conseguir não ter medo. Bruno, mas tem pessoas que não têm medo? Tem pessoas que não têm medo. E eu vou contar o caso de uma pessoa que não tem medo aqui, que a neurociência mostra que ele não tem medo, certo? E o que aconteceu com ele por não ter medo. Mas o que acontece é que muitos atletas não querem ter medo, né? Querem se livrar do medo. Porém, o medo não é uma coisa ruim, o medo é uma coisa boa. Mas como assim, Bruno? O medo é uma coisa boa? E eu vou explicar para vocês o porquê o medo é uma coisa boa e porquê sim, você deve ter medo. E não é não ter medo que vai fazer você ganhar tudo. Não é isso que vai fazer você ganhar tudo. Não é de jeito nenhum, certo? Outras pessoas confundem também o que é coragem e o que é medo. Muitos atletas, né, confundem a coragem com a ausência de medo. E na verdade não é a mesma coisa. Na verdade, coragem é a escolha que você faz, é uma escolha inteligente que você faz de que quais medos você vai enfrentar. Coragem não é a ausência de medo. De jeito nenhum. Coragem é você ter medo, mas ter inteligência suficiente para escolher quais medos você vai enfrentar. Você não vai ser tolo de enfrentar um medo que cause risco à sua vida, por exemplo. Você não vai fazer isso, né? Então, coragem é diferente de não ter medo. É importante a gente começar a pensar nisso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para você, tá? Coragem, ser corajoso, ter coragem é muito diferente de não ter medo. Mas, Bruno, não ter medo é bom? Bom, eu vou contar para vocês a história de um cara chamado Jim Power, né? Quem é o Jim Power? Jim Power é um cara que foi estudado pela neurociência. Ele gostava de esporte de aventura. E ele fazia esporte de aventura, escaladas em montanhas altíssimas, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum material de segurança, né? Ele fazia passagem de uma extremidade para outra de montanhas altíssimas, sem nenhuma segurança, arriscando totalmente a sua vida, certo? E ele não tinha medo, ele era um cara extremamente tranquilo. Então a neurociência foi estudar esse cara, né? Foi estudar. E a primeira coisa que foram estudar nele foi o seguinte: o que é que dá prazer para ele? O que é que traz emoção para ele? Qual o nível que ele tem de emoção? Como é que a gente controla a emoção desse cara? Foi o ponto que a neurociência foi, né? Que os pesquisadores foram. E chegaram lá e viram o seguinte: que para ele ter motivação para algo, precisava de uma adrenalina muito alta. Precisava de algo muito acima para ele ter emoção. É por isso que ele procurava algo muito acima, ou seja, arriscar inclusive a própria vida para que conseguisse ter emoção, para que ele conseguisse ter aquela emoção que a gente muitas vezes sente em uma competição ou em um jogo que vai para a final e vai para os pênaltis, certo? Então a gente sente essa emoção. Esse cara, o Jim Power, ele precisava de muito mais do que isso. Ele precisava de fato arriscar a vida dele para ele ter emoção. Bom, em certo dia, né, ele foi fazer um voo de asas, não sei agora, não lembro agora como chama esse esporte, mas é aquelas roupas adaptadas que você salta e você consegue voar com aquelas roupas. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando, me perdoem, eu esqueci o nome do esporte agora, certo? O
que acontece é que o desafio era ele foi com um amigo, era ele e o amigo passar por uma fenda muito curta a 100 km por hora, gente. 100 km por hora é uma velocidade muito alta para você acertar uma fenda, né? E ele era completamente destemido, inclusive estudado, né, pela neurociência, completamente destemido. O que acontece é que ele colidiu com a fenda. Bom, e obviamente ele não resistiu, nem ele nem o amigo, os dois vieram a falecer, infelizmente. Aí eu pergunto para vocês agora que estão aqui, escutaram essa história, né? E eu gostaria que vocês me respondessem aqui. Ter medo, ouvindo essa história, é bom ou ruim? O que é que vocês acham? Nesse caso, ter medo é bom ou é ruim? Obviamente, gente, se ele tivesse medo, ele não tinha arriscado a vida dele. Se ele tivesse medo, ele não tinha feito isso e ele estava vivo até hoje. Wingsuit é o nome do esporte. Obrigado, Alan. É bom, ter medo é bom. Por que é bom? Porque o medo, ele te protege. E como é que eu vou explicar o medo? E presta bastante atenção aqui. Obrigado, Alan. Preste bastante atenção aqui como é que eu vou explicar o medo para você, porque é a forma que nós explicamos para os atletas em nossas sessões de treinamento individual do atleta campeão. Tá? O que acontece? A gente divide a mente, a gente diz que tem dentro do seu cérebro 3 figurinhas. Essas 3 figurinhas são você, o seu eu racional, um macaco, que a gente chama carinhosamente no atleta campeão de Mac, né? Quem é aqui do bando, quem é já tá aí no atleta campeão sabe como funciona, né? Então Mac, certo? E a gente tem o seu computador. O que é que essas 3 coisas fazem? Você é o seu eu racional. É a sua razão, é quando você de fato age racionalmente. Por exemplo, se o Jim Powell tivesse agido racionalmente, ele não iria fazer o que ele fez. Ele não iria arriscar a vida dele, de jeito nenhum. Certo? Então, o você, a figurinha, o bonequinho você, certo? É você de fato, é o seu eu racional. É quando você toma as decisões racionais. Certo? O segundo é o Mac, e é o que a gente vai se deter mais aqui. O que é o Mac? O Mac é o responsável pelas suas emoções. O problema é que o Mac, ele muitas vezes entra no controle, entra no comando, e o Mac ele é impulsivo, ele é inseguro, e já eu vou explicar para você o porquê que ele é inseguro, mas ele é impulsivo, ele é inseguro, ele toma decisões muitas vezes precipitadas, ele age por emoção, como a Alan está dizendo ali, é sapeca, folgado mesmo, certo? Então o Mac é aquele cara que é responsável pelas suas emoções. Muitas vezes você age por emoção e aquilo ali foi o seu Mac. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você vai competir, está muito bem preparado, certo? Está muito bem preparado mesmo, chega no dia da competição, você trava. Você queria travar? Provavelmente não. Você queria ficar nervoso? Provavelmente não. Por que você fica? Porque alguém responsável pelas suas emoções tomou o comando de você, e é exatamente isso. Tomou o comando de você, e esse alguém é o Mac. Certo? E eu vou explicar para vocês o porquê ele é inseguro, já. Segura um pouquinho, fica aqui comigo que eu vou explicar para você o porquê ele é inseguro. Certo? O outro é o computador, a outra figurinha que tem no seu cérebro é o computador. E o que é o computador? O computador é responsável pelas suas memórias, pelos seus valores. Então tudo aquilo que você tem de memória, valores, tudo aquilo está no seu computador. Existe dentro do seu cérebro uma briga de quem manda mais que quem. Você, o Mac ou o computador. O problema é que o Mac é 5 vezes mais forte que você. O computador é 20 vezes mais forte que você. Então, na verdade, quem tem mais força é o computador. Porém, a mensagem chega primeiro para o Mac. Então, se você não prestar atenção, o Mac vai entrar em ação e ele vai tomar decisões que racionalmente você poderia não tomar. Isso é muito importante. Bruno, e onde é que está o controle? Onde é que está eu conseguir controlar as coisas? É você saber conversar com o Mac. E obviamente, para isso existem ferramentas, existem formas. É simples? Não, não é simples. Se fosse simples, todo mundo fazia, né? E ninguém ali tinha problemas com isso. Então não é simples. Mas é possível? Sim, é possível. É bem possível fazer isso. E é exatamente isso que nós fazemos, que eu faço no meu trabalho com atletas em treinamentos individuais. É exatamente, eu ensino a eles a entender quando o Mac dele apareceu e, mais do que isso, controlar esse Mac quando o Mac aparecer. Certo? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Mas, Bruno,
Por que é que o Mac é inseguro? Por que é que ele toma decisões precipitadas? E aí eu vou pedir para você imaginar umas coisas comigo aqui, tá? Imagine um chimpanzé na África, numa savana na África. O chimpanzé está lá, certo? Bom, imagine que você é esse chimpanzé que está lá na África. E aí você sabe que dentro da África, dentro da savana, tem ali tigre, tem ali leão, tem ali cobras, tem ali jacaré, crocodilo, hipopótamo. Todos os animais que podiam predar você. Você de verdade poderia virar comida desses animais. Pessoal, me respondam, vocês estariam seguros com isso? Você sabendo que a qualquer momento pode vir um animal ali e te predar. Você estaria seguro? É muito provável que não, que você não estaria seguro. É por isso que o Mac ele é tão inseguro. E é por isso que muitas vezes você chega na competição e você fica nervoso antes da competição. É por isso também que muitas vezes você treina muito bem, tá muito bem. Quando chega faltando uma semana da competição, você começa a treinar mal. Já passaram por isso? Chega uma semana da competição, você começa a treinar mal. Naquela semana onde você queria treinar bem, onde você acredita que você tinha que treinar muito bem, você treina mal. Por quê? Porque o Mac começou a não estar seguro, começou a causar insegurança para ele. Bruno, e por que é que essa insegurança existe? E aí eu vou trazer para outra situação que é muito importante, tá? Se vocês notarem, todas as crianças geralmente elas têm medo do escuro. Elas têm medo do escuro. Por que elas têm medo do escuro? Porque quando você está no escuro você não vê nada. Ali tem uma incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Quando você não sabe o que vai acontecer, você tem medo. Por exemplo, quando você vai para a competição, e uma lei do atleta campeão diz isso, não existe, a primeira lei do atleta campeão, não existe garantia de vitória. Não existe nenhuma garantia. É uma incerteza. Isso te causa medo, ansiedade, nervosismo. E a grande questão é saber trabalhar com isso, saber controlar isso. Como eu controlo isso? E aí existem formas que dependem inclusive do seu perfil comportamental. Mas existem formas de fazer isso. O André está falando aqui, André é meu atleta de judô, hoje é professor, né? Sensei, você me ensinou que o medo ele é uma chave para não tomar decisões irresponsáveis e uma chave de virada para nos preparar para não cometer erro tão irresponsável. E é verdade. O medo ele te dá segurança. É por isso que, por exemplo, o chimpanzé na África, voltando um pouquinho para essa situação, ele fica atento o tempo todo. É por isso que quando você está com medo, você desperta atenção o tempo todo. Por quê? Porque você cria um negócio que é visão de túnel. Isso é fisiológico. As suas pupilas dilatam e você cria um negócio que é visão de túnel. E ali não tem déficit de atenção. Quando você está com medo, a sua atenção é total. Não tem déficit. Então o medo, ele te assegura de muita coisa. Então, antes de achar que o medo é uma coisa ruim, saiba que o medo é uma coisa importante. Muito importante. Ele assegura inclusive a sua vida. Mas Bruno, se eu for competir com medo, eu posso me dar mal. Pode dar tudo errado. Sim, pode. Pode dar tudo errado. Por quê? Porque se você não souber controlar esse medo, na verdade a palavra não é controlar, até eu estava conversando com o Arthur hoje, daí a palavra não é controlar. Se você não souber administrar esse medo da forma correta, o que acontece é que você pode, de fato, não conseguir efetuar uma boa competição. Por quê? Porque esse Mac ele tem três formas de agir. Ou ele foge, ou ele luta, ou ele paralisa. Então, meu amigo, olha só. Quando você não conseguir competir, não conseguir nem entrar ali, significa que o seu Mac ele entrou numa função de paralisar. Ele simplesmente paralisou. E agora, o que é que você faz? Aí é onde entra todas as ferramentas que nós trabalhamos, toda a questão de um autoconhecimento, todas as ferramentas para você entender exatamente por que é que seu Mac está agindo daquela forma. Vou dar outro exemplo do Mac. Você chega para lutar numa competição de judô, jiu-jitsu, taekwondo, o que for, certo? Você chega para lutar, tá? E aí você tá tudo bem, tá tudo ótimo, você sabe que ali na sua categoria é muito difícil, certo? Você tem adversários muito difíceis, e aí você chega para lutar.
sai a chave da sua competição e você pega o principal adversário, o cara que é o campeão mundial. O que é que você acha que o seu Mac sente? Insegurança, medo. E aí você corre o risco de não ir bem na competição. Você corre o risco de não lutar bem. Você sabe que você tinha potencial para ganhar. Você sabe que você poderia ganhar. Porém, como você não sabe trabalhar com o seu Mac, como você não sabe de fato administrar essa situação... Oi Tati, seja muito bem-vinda, minha amiga. Como você sabe, você não sabe, desculpa, administrar essa situação, você acaba não conseguindo ter uma boa performance, porque o medo, a ansiedade, ela de fato te atrapalhou. Então é por isso que a gente tem dito aqui o tempo todo que é de extrema importância você, atleta, você que já é um atleta muito bom, é um atleta muito bem sucedido já, mas você com certeza, a cada passo que você dá, a cada patamar que você sobe, você vai ter desafios maiores. E é super importante você estar preparado, inclusive mentalmente, para esses desafios. Então o que acontece? Então é importante a gente começar a entender que o medo é essencial, como o professor Arthur está dizendo aí. O medo te dá segurança, tá? E o medo não é algo que você tem que tirar, de jeito nenhum. Você precisa saber administrar esse medo para trabalhar da forma correta. Como eu falei, não é fácil, mas nós temos ferramentas que vão te mostrar e te dar um pouco mais de clareza, que você vai entender esse processo. E aí, a partir do momento que você entende o processo, você consegue solucionar o problema. Mas não é simples, tá? E precisa de várias e várias coisas para fazer isso, ok? Então é super importante. Eu vou dar outro exemplo para vocês lá da pré-história dos nossos ancestrais, certo? Bom, eles viviam, como eu falei que o Mac vive. Eram caçadores-coletores, eu não vou entrar nisso, isso é outra área, né? Mas eram caçadores-coletores, tá certo? E muitos deles eram caçadores de fato, iam para a batalha, iam caçar, porém outros tinham medos. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem vocês acham que tem medo? Quem vocês acham que sobreviveu? Quem vocês acham que perpetuou a espécie? Aqueles que não tinham medo ou aqueles que tinham medo? Pensa um pouquinho. Lá nos ancestrais, aqueles caras que viviam na pré-história, que tinham que caçar para sobreviver. Quem sobreviveu? Aqueles que não tinham medo ou aqueles que tinham medo? O que é que vocês acham? Então o medo, assim como o professor Arthur falou, garante a tua sobrevivência. Então o medo é algo importante. E aí quando a gente passa para o esporte, para o atleta, o medo de fato é importante sim, Túlio. Ter medo vai existir. Você não consegue controlar não ter medo. É impossível controlar não ter medo. Você vai ter medo. A questão é como você trabalha com esse medo. A Anaí entrou aí. Seja bem-vinda, Anaí. A Anaí é uma atleta lá de Portugal, que eu acabei de citar ela aí. Acabei de citar você aqui, né? A Anaí começou um trabalho para o Mundial de Grappling ontem, né? Que pra gente aqui o wrestling, para ela é grappling lá, né? Ontem a gente começou a trabalhar para o Mundial, que vai ser agora em dezembro, né, Anaí? Então olha só, mas voltando aqui à questão do medo. Então prestem muita atenção nessa questão. É igual ao nervosismo, gente. Muitos atletas querem ficar calmo para competir. Gente, olha só, a competição é algo incerto. Ser incerto, ela vai te dar medo. Esse medo, muitas vezes, ele aflora em nervosismo. E aí o que acontece? Você não controla o tempo. O tempo é algo que você não controla. Então você querendo ou não, a sua competição vai chegar. Você querendo ou não, você não controla o tempo. O problema é que você fica tentando ficar calmo para competir. Né, isso, ou para apresentar um trabalho, Jana é professora, né, apresentar um trabalho para alguma coisa, você começa a ficar nervoso e você quer ficar calmo. Nossa, eu tenho que ficar calmo, eu tenho um trabalho para apresentar agora, eu preciso ficar calmo, eu preciso ficar calmo. Só que o tempo vai passando, vai chegando mais perto e você não consegue ficar calmo. O que acontece? Você fica mais nervoso por não conseguir ficar calmo. Agora, Jana, você que falou isso, imagina se você aceitar que você vai ficar nervoso e você diz assim: não, tudo bem, eu sei que eu vou ficar nervoso, mas eu sei que eu entendo do assunto, eu domino o que eu vou fazer. Será que isso não vai te acalmar um pouco mais? É muito provável que sim, que isso vai te acalmar um pouco mais. A mesma coisa é um atleta.
Eu não sei se eu estou preparado. Quantos aqui que são atletas já não pensaram, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu estou preparado. Você não tem autoconfiança suficiente. E aí você não sabe. Vai chegando perto da competição e você vai ficando nervoso. E você quer ficar calmo para competir. Eu preciso ficar calmo para competir. Eu preciso ficar calmo para competir. Só que você não controla o tempo. Né? E como você não controla o tempo, vai chegando mais perto da competição. Adivinha? Você fica mais nervoso porque você não consegue ficar calmo. Porém, se você está bem treinado, se você está bem preparado fisicamente, bem preparado tecnicamente, e você está bem preparado mentalmente, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer para você mesmo: eu sei que ficar nervoso é importante. Eu sei que ter medo é algo importante e natural. Todo mundo aqui deve estar. Porém, eu também sei que eu estou treinado. Isso vai deixar você muito mais tranquilo. Eu sei que eu estou treinado tecnicamente, eu sei que eu estou treinado fisicamente e eu sei que eu estou preparado e treinado mentalmente para esse desafio que vem. Você vai ficar muito mais tranquilo. E aí, tentem, é uma ferramenta que eu digo para vocês aqui, tentem numa situação, independente se for no esporte ou não, em que você fica nervoso, tenta pensar que você está preparado para aquela situação. Você sabe que você vai ficar nervoso porque você não controla. Por que é que você não controla? Imagina, gente, quando você está medo, a sua pupila dilata. Você tem como controlar? Ah, agora eu vou dilatar a pupila. Não tem. Você não tem como controlar isso. Você não tem como controlar. Chega uma situação que é muito importante para você, você começa a ficar tenso, dá dor de barriga. Você tem como controlar isso? Imagina se controlar. Agora eu não quero ter dor de barriga. Não tem como controlar. Não tem. É impossível controlar. Então você pensa, eu não tenho controle disso. Eu não vou conseguir controlar isso. Eu sei que eu vou ficar assim. Porém, eu também sei que eu estou preparado para isso. Acabou. Acabou o problema. Se você está preparado, você vai conseguir ficar mais tranquilo para executar aquilo que você precisa executar. Entende? Então eu queria dar essa breve aqui introdução, né, esse breve conteúdo para a gente entender que o medo ele não é ruim. O medo ele te assegura muita coisa. O medo te dá segurança de muita coisa. E é importante ter medo. Agora, para você que é atleta, para você que passa por desafios, mesmo sem ser atleta, como a Jana falou, para você que passa por desafios, você precisa saber trabalhar com esse medo. Porque sim, de fato, ele pode te atrapalhar. De fato, isso acontece. E todos aqui já viveram isso. Eu já vivi. Todos já viveram isso. De fato, acontece. Se você não souber trabalhar com isso. É exatamente isso que eu faço no Atleta Campeão. É exatamente isso que a Tati faz, que o Alan faz, que são treinadores do Atleta Campeão. É exatamente isso que nós fazemos no nosso trabalho. A Jéssica já passou aqui por esse trabalho, a Cíntia passa com a Tati, né? O Tulinho já passou, a Rafa que estava aqui. Bom, certo? Então a Daí vai passar agora, né? A gente começou ontem, certo? Então é exatamente isso que a gente faz. Fazer você aprender a trabalhar com esse medo. Certo? É a história da coragem. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Coragem, na verdade, é você escolher os medos que você enfrenta. Ser inteligente, ter inteligência emocional para escolher os medos que você enfrenta. Beleza? Então é super importante a gente entender isso. Então, gente, olha só. Só para completar aqui o raciocínio, para fazer só um resumo aqui de tudo. Lembre-se, o medo é algo muito bom, certo? Mas que se não souber usar, se não souber trabalhar com o medo, você acaba de fato, né, tendo problemas, porque o medo tem 3 formas de agir, certo? Paralisar, fugir ou lutar. Geralmente você ou foge ou paralisa, e aí você não entende porque você não conseguiu ter aquela performance naquele dia, né? E naquela competição X que você se preparou tanto. Muitas vezes também você acaba se preparando demais e se cobrando muito, ficando nervoso, porque se cobrou demais. Certo? Então é importante achar esse equilíbrio. É por isso que o treinamento mental ele é tão importante de ser trabalhado. É tão importante que você trabalhe o treinamento mental da forma correta, que você trabalhe de fato sistematicamente como você treina. E acredite, existem ferramentas para isso. Nós podemos sim ficar mais forte mentalmente. Nós sabemos como fazer isso e ficar mais forte mentalmente. Certo? Então é super importante que você entenda cada vez mais que o trabalho mental, o processo de treinamento mental, ele entrou na vida do atleta, ele entrou para fortalecer a mente dos atletas, para tirar algumas coisas que não te deixam performar. Certo? Obrigado, meu amigo Arthur. Que não te deixa performar.
Certo? Obrigado, Andrezão, que também falou aí, elogiando a live. Muito obrigado. Certo? Então é importante que você entenda esse processo. Tá ok? Bom, aproveito para dizer o seguinte: se você é um atleta hoje, que essa live fez muito sentido para você, depois dessa live entre em contato comigo, eu tenho 3 vagas aí para o meu atendimento individual. Se você acha que é para você, você quer fazer um trabalho individual, você quer conhecer mais a fundo o que é o treinamento mental, certo? Como é o nosso trabalho, o que é que a gente faz, entre em contato depois dessa live aí, manda um direct, que eu vou te mostrar como é que isso vai acontecer, como vai acontecer, tá certo? Outra coisa importante, tá, que eu preciso falar para vocês é o seguinte: treinamento mental, o trabalho de treinamento mental não é autoajuda. Tá? Então, cuidado quando você lê alguma coisa, às vezes não tem nem situação científica. Por exemplo, o hábito se cria em 21 dias. Sabe de onde vem isso? Isso não tem comprovação nenhuma científica. Eu posso mostrar para você que em 2 dias você pode ter um hábito. Simplesmente se o hábito for de comer sobremesa, no outro dia você vai querer de novo, porque é doce. O doce trabalha quimicamente no cérebro da gente para a gente querer todo dia. Então, isso não tem muito fundamento e a gente consegue explicar isso. Combinado, então? Então, pessoal, obrigado a todos que estiveram aqui.